por que então, Milton, que a gente não se recorda das encarnações passadas? Por exemplo, eu pelo menos não me recordo de nada da minha encarnação passada ou de qualquer outra. Excelente pergunta essa do telespectador. Veja bem, eu falei que o espírito ele vai melhorando, inclusive, a forma como ele se relaciona com outros espíritos. Está lembrado agora mesmo que eu falei? Então, esse assunto ligado com a moral, moral é regra de relacionamento entre os seres. A cada encarnação, o espírito adota uma regra moral para se relacionar. Então, a reencarnação propicia magneticamente a atração dos espíritos nessas pendências todas que eu falei anteriormente, e nessas novas oportunidades ele faz experiências, inclusive éticas, morais, com esses seres aos quais ele se encontra ligado. A família também se enquadra. A família é o ponto de encontro entre espíritos amigos e adversários. Toda a família tem espíritos amigos e também adversários entre si. Eu não falei inimigos, poderia falar, mas eu só falei a palavra adversários. Então, o que acontece nessa ligação? Existem fatos que são dramáticos de outras encarnações, que se o espírito ele se lembrar desses fatos, dependendo da sua situação moral, ele não consegue resistir. Imagine numa família em que os espíritos começam a se lembrar que eles são inimigos, adversários, um destruiu o outro e outros fatos. Isso poderia causar um dissabor e uma falta de possibilidade do espírito reacertar. Então, a não lembrança não é esquecimento. Nós não esquecemos, apenas não lembramos. Nesse momento. Nesse momento enquanto encarnado. Assim mesmo, Allan Kardec, estudando o assunto, diz, existem momentos em que existem rasgos assim, de lembranças, às vezes muito pálidas e outras vezes fortes, do espírito. Até porque, quando a gente vai colocar o corpo na cama para descansar, nós usamos aqui na Terra para eu vou dormir. Eu não vou dormir, eu vou deitar, eu vou me afastar do corpo. Nesse momento do afastamento do corpo, há uma lembrança quase que total. Toda noite a gente amplia esse quadro de memória de outras encarnações, do relacionamento que tem com os espíritos. Por isso que de vez em quando a gente tem alguns chamados sonhos conturbados, de sofrimento, de dor, de desesperança, por causa dessas lembranças anteriores. E essa coisa que o pessoal acha que sonha, alguma coisa assim, na verdade a gente está se reencontrando então com espíritos ou relembrando algumas coisas. Claro, excetuando esse fato que a própria psicologia e a ciência mostra que alguns fatores, digamos alimentação, enfermidade, podem ocasionar esses distúrbios na hora que o espírito se afasta do corpo à noite. O restante eu posso dizer que são experiências mesmo, encontro de espíritos. E nesse encontro de espíritos existe todo esse processo de conversa, solicitação, agradecimento. De vez em quando a gente vai dormir com um determinado problema que tem durante muito tempo e acorda com a solução. Como responder isso? Como explicar isso? A não ser sabendo que a gente é ajudado, inclusive, pelo nosso protetor espiritual. Cada um de nós tem um protetor espiritual. Eu sempre digo nas palestras que isso é uma mordomia que nós ganhamos de Deus. Um protetor para nos ajudar, nos aconselhar nas soluções dos problemas da nossa vida. Então, mas então quer dizer, esses sonhos que a gente acha que são coisas do nada, muitas vezes, são muito mais reais do que as pessoas pensam. Kardec vai dizer isso no capítulo do livro dos Médiuns, intitulado Do Sono e dos Sonhos, que eu também recomendo às pessoas interessadas ler, que é um material ligado com a psicologia espírita da interpretação dos sonhos. Perfeito. Milton, tem uma outra questão que o pessoal procura sempre uma resposta, né? Com relação, nós estamos aí envolvidos num mar de pensamentos, né? E a gente sempre percebe assim a aproximação muitas vezes de algum espírito, alguma coisa mais conturbada assim. Como é que a gente pode ter uma ideia dessa aproximação, se o espírito é bom ou se ele é ruim, Milton? Então eu vou começar dizendo assim. O Espiritismo diz que nós nos ligamos aos espíritos através dos nossos pensamentos. São milhares de pensamentos ao dia. 24 horas, eu vou usar uma força de expressão, nós emitimos milhares de pensamentos. Os pensamentos, a ciência já está chegando à conclusão, emite ondas eletromagnéticas. Então nós nos ligamos eletromagneticamente com espíritos e com pessoas encarnadas. O Espiritismo também ensina que cada espírito, para poder se ligar com outro espírito, se comunicar com outro espírito através
do pensamento usa dos fluidos, que a ciência hoje chama, aí a física quântica, de energia cósmica. Eu vou usar a expressão só para... Eu não sou físico, mas só para ajudar. Então, nós estamos envolvidos nesse, digamos, mar de energias ou fluidos, como quiserem pensar. Obviamente, nós qualificamos os fluidos de acordo com os nossos pensamentos. Para saber se o espírito é bom ou mau, basta que a gente tenha um pouco de percepção fluídica. Isto é, perceba através do fluido do ambiente essa qualificação. Espíritos bons deixam um ambiente fluídico bom, ameno, agradável, leve. E espíritos maus, perturbadores, obsessores, deixam o ambiente fluídico de maneira contrária. Então não é difícil. Quantas vezes uma pessoa entra na casa de outra e quando sai diz assim, olha, eu senti aqui um ambiente terrível, muito pesado. Essa expressão pesado significa o quê? Que ela não se sentiu bem. Então eu posso dizer que ela mediu o ambiente fluídico através do mediu a qualidade dos pensamentos através da qualidade dos fluidos do ambiente. É bem verdade que quando uma pessoa diz que entrou lá e saiu mal, estava bem e saiu mal, ela não estava bem. Ela já tinha alguma coisa de ponto comum com o ambiente em que ela disse que estaria mal. Isso tem a ver com o pensamento, da forma que a pessoa está pensando. Claro. Se os pensamentos são elevados ou não, como é que é isso? Olha, eu quero estar sempre bem assistido, quero ter na minha companhia espíritos bons, então eu tenho que aprender a regrar o pensamento. Pensamento bom, palavras boas, ações boas. Então eu faço aquilo que eu mencionei, atração eletromagnética de bons espíritos através do pensamento. Agora uma pessoa que só pensa coisa ruim, pensa o mal, deseja o mal, não percebe que ela está recebendo conselhos e sugestões más e começa a retroalimentar esses pensamentos, ela atrai para si uma quantidade grande de espíritos e se liga a pessoas que também pensam da mesma forma. Para dizer numa linguagem simples, ela entra, através do seu seletor, nas ondas eletromagnéticas de acordo com a sua vontade. É a sua vontade. Então às vezes a gente vê essas pessoas, a gente ouve falar, por exemplo, em obsessão, né? Que isso às vezes chega a ser uma doença, ela tem fases, né? A obsessão tem assim, momentos mais fortes, menos fortes. Tem. Como é que funciona essa questão da obsessão? E normalmente a gente tem que lembrar, pelo que você está falando, que a culpa disso é nossa, não é de ninguém, né? Porque é a gente que se associa mentalmente a esses espíritos, não é isso? É isso mesmo. Olha, para a psiquiatria e a psicanálise, obsessão é uma enfermidade. Para o espiritismo também é uma enfermidade. Só que, diferentemente da ciência, o espiritismo diz que é uma enfermidade de origem espiritual. E o fator predisponente à obsessão, o fator predisponente a essa enfermidade é o fator de ordem moral. Esse é o resumo da doutrina espírita. Está no livro dos espíritos, do livro dos médiuns, no capítulo 23. Eu peço às pessoas que gostam dessa matéria que examinem, que é um verdadeiro tratado da psicologia espírita a respeito dessa enfermidade. E ela pode ser simples, pode ser de fascinação ou de subjugação. Simples é esses pensamentos intermitentes que a pessoa tem, não percebe, ficam imperceptíveis e que podem fazer alteração, inclusive, do seu comportamento. E a fascinação, a palavra já diz, a pessoa fica fascinada. É a ilusão produzida com o ato de maneira deliberada para governar a vida de uma pessoa. E a subjugação faz com que a pessoa haja contra a sua vontade, embora não exista isso, porque seria uma contradição falar de livre-arbítrio, dizendo que um espírito pode mandar no outro. Isso não acontece. Mas é uma sugestão tão forte, tão acentuada, que a pessoa aceita e depois ela passa a agir de acordo com a vontade, que pode ser de um encarnado ou de um desencarnado. Ou de alguns, né? Alguns, pode ser. Tem gente que tem mais de um, não é? O doutor Inácio Ferreira, que foi, segundo eu entendo, a maior autoridade psiquiátrica espírita do mundo, ele dizia que a maior parte dos crimes são cometidos sob influência obsessiva. E por isso que nós temos que tomar cuidado na nossa vida, saber se realmente nós não estamos sendo mal acompanhados espiritualmente, e se estamos, é porque nós estamos deixando os espíritos ou as pessoas comandarem a nossa vida. E
Diz também que parte das pessoas que estão internadas em sanatórios com os distúrbios mentais, isso na verdade são problemas espirituais, parte disso, né? Com toda certeza, mas isso não significa que o desarranjo físico tem a ver exclusivo com esse fator, não é? O Dr. Bezerra de Menezes, enquanto médico lá no Rio de Janeiro, vivo, digamos assim, ele escreveu um livrinho que ele é um verdadeiro tratado desse assunto. Chama-se A Loucura sob um Novo Prisma. Esse livro é editado pelo Departamento Editorial da Federação Espírita Brasileira. É uma obra importantíssima para nós entendermos o que é uma enfermidade física, psíquica, da enfermidade espiritual, o desarranjo espiritual. Ô Milton, então nós precisamos fazer um breve intervalo e na volta eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que a gente trata disso, desses problemas espirituais. É muito tá? interessante. Então a gente vai rapidinho para o intervalo e já volta.